Olá, tudo bem? Você certamente tem sonhos, não é mesmo? Desejos. Você já parou para refletir, para pensar neles? Vem comigo, que eu vou te contar a minha história. Todos nós possuímos sonhos. Por menor ou maior que sejam, todos nós desejamos fazer muito algo na nossa vida. Mas você já parou para pensar? Já parou para fazer alguma coisa para poder alcançar eles? Já parou para analisar se esse sonho é viável? Você pode achar até estranho eu estar perguntando isso, mas muitas vezes a gente não para nem para pensar se o nosso sonho é viável. A gente só tem o sonho. No momento que a gente para analisar, para pensar nesse sonho, a gente pensa: olha, até que não é tão difícil. Ele pode ser realizado. Às vezes o que a gente precisa para chegar até ele não é muita coisa. Não é um sonho tão impossível assim. Por isso que eu disse, já parou para ver se ele é viável? Todo sonho é viável. Claro, tudo possui a sua regra, né? Se eu disser meu sonho é ganhar na Mega Sena amanhã e eu nem jogar, é um sonho impossível, não é mesmo? Mas tem sonhos que a gente só diz que tem e não para nem para analisar sobre eles. E no momento que a gente para pensar, a gente vê que não é impossível e que a gente pode sim alcançar esse sonho. E eu vou começar contando a minha história. Eu e o meu esposo, a gente se conheceu bem novinho. Eu tinha 16 anos e ele 17. E a gente sempre teve um sonho de sair da nossa cidade, que no caso a gente se criou, no caso dele nasceu e se criou, e conhecer outros lugares. E eu sempre sonhava, né? Bem que podia aparecer uma oportunidade, um emprego, algo assim que desse pra gente se mudar para outro lugar. E eu sempre pensava nisso, e toda vez que eu pensava nisso, vinha na minha mente: mas o teu sonho, tu pode realizar. E esse sonho só vai se realizar se tu der o primeiro passo, se tu tentar, senão tu nunca vai realizar esse sonho. E eu pensava: poxa, mas como é que os outros, né, as pessoas têm oportunidades de ir para outros lugares e eu não? Nisso o tempo foi passando e a gente amadurecendo a nossa ideia. Porém, quando a gente começava a falar sobre isso, eu dizia para ele: eu não posso. Eu tenho um compromisso com a minha mãe. Eu sentia que eu tinha um compromisso com a minha mãe e eu não posso deixar ela. O tempo foi passando e realmente, né, o compromisso bateu a minha porta. A gente já tinha se tornado pais, né, da nossa primeira filha, e eu passei por alguns momentos com a minha mãe. E realmente eu cumpri com a minha tarefa em relação a ela. Nisso, eu fiquei grávida da minha segunda filha. E a gente apenas parou de falar sobre o nosso sonho, mas a gente não desistiu dele. Deixei nas mãos de Deus. Eu pensei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu tenho muita vontade de ir morar em outro lugar, nós temos, e que seja feita a tua vontade. Eu tenho um compromisso com a minha mãe e eu vou cumprir. Passado algum tempo, a minha mãe faleceu. A gente se estabilizou, né? Porque eu tinha um bebê pequeno. Quando a minha mãe faleceu, eu estava grávida da minha filha, né, de 8 meses. Então tinha um bebê. A gente não conseguiu nem parar para pensar, né, e sobre ir embora. Quando a nossa filha, a segunda filha, estava com 1 ano e meio, em torno disso, a gente voltou àquela ideia. O que tu acha daquele sonho que a gente tinha de se mudar para outra cidade, para outro estado? A gente começou a amadurecer essa ideia. Por onde que a gente começou?
pela oração, pela conexão com o Divino Criador. Mas vamos começar, tem que ter um começo, né? E o começo foi a gente ir viajar, né? A gente foi conhecer algumas cidades, aonde a gente gostava, no estado que a gente queria, que a gente saía de férias, né, para Santa Catarina, e a gente gostou daquele estado. E a gente decidiu, né, ir conhecer algumas cidades. Conhecemos uma, conhecemos a outra, mas nenhuma tocou o nosso coração. Até que a gente decidiu, por conselho de uma amiga, uma conhecida, conhecer a cidade atual na qual a gente já mora há 3 anos. E a gente decidiu ir conhecer essa cidade. E a cidade que a gente escolheu foi a terceira cidade que a gente visitou. No momento que a gente chegou nela, a gente já sentiu que era nela. Mas a gente não parou por aí. A gente começou a questionar, a perguntar para as pessoas que moravam naquela cidade. E por coincidência que não existe, encontramos pessoas que foram morar nessa cidade na mesma situação que nós, querendo uma vida diferente, querendo realizar um sonho. E isso também fortaleceu muito a nossa decisão. Então a gente decidiu, conheceu a cidade e começamos a trabalhar as nossas metas. O que a gente precisava para se mudar para aquela cidade? E o que a gente precisava para alcançar essas metas, para a gente chegar a realizar esse sonho? A primeira coisa foi as condições financeiras. Mas antes disso, a gente fez algo muito mais importante, me dá vontade de até suspirar, que foi pedir a opinião, o conselho divino da espiritualidade. Porque sem Deus, sem o Mestre Jesus e sem a espiritualidade na vida da gente, as coisas ficam mais complicadinhas. Então, tem uma técnica pessoal que eu costumo fazer quando eu tenho que tomar alguma decisão. Eu digo assim: meu Deus, meu anjo guardião, meus mentores, enfim, né? Se esse desejo que eu tenho for mesmo para se realizar, não permita que saia da minha mente e do meu coração essa vontade que eu tinha. Eu tinha uma vontade, uma coisa muito forte dentro do meu coração. E eu dizia, se isso for para ser, não deixa sair essa sensação poderosa de dentro de mim, essa vontade de seguir adiante. Não permita que nenhum pensamento contrário interfira na nossa decisão. Então, aquilo martelava na minha mente. Eu digo martelar, né? Martelava na minha mente, martelava aquele pensamento. E aí a gente começou a rezar, né? Eu falo rezar, orar, enfim. E pedir, né? Para a espiritualidade nos iluminar, né? Para Deus iluminar o nosso caminho. E a gente, na época, a gente trabalhava numa casa espírita, trabalhadores, médiuns. E lá tinha psicografias, enfim, tinha recursos que a gente pudesse, né, ter algum tipo de conforto. E eu sempre procurava buscar, né, esse conforto, cada um de acordo com a sua crença, né? E foi que a gente pensava assim, daqui a 2 anos a gente vai se mudar. E a gente se mudou em 1 ano. E tudo fluiu naturalmente. Então, uma coisa que eu quero dizer também, quando as coisas são para ser, que a gente para analisar, que a gente coloca nossas metas, em primeiro lugar a gente deve confiar em Deus, conversar com Ele, pedir, né? Conversar, falar dessa ideia que nem eu disse. E também acreditar que Deus está no controle de tudo, fazer a nossa parte, claro, cabe muito, né? Mas deixar fluir, porque tudo quando tem que ser,
as coisas acontecem, as coisas fluem naturalmente. Claro que necessita do nosso esforço, da nossa energia, senão não tem como, mas flui naturalmente, é diferente. Para aí para pensar em algumas coisas que vocês desejavam muito e que vocês fizeram a parte de vocês e deixaram o restante nas mãos de Deus e as coisas fluíram. E quando não era para ser, aquilo trava. Sempre dá um problema. Claro que muitas vezes também não é regra. A gente às vezes quer muito uma coisa e começa a dar percalços, aparecer percalços na frente. A gente dá uma insistida e aquilo flui. Então não é uma regra. Mas observe. Vá observando os seus desejos, as coisas na sua vida e o que você faz para chegar até eles e como fluem esses objetivos, essas crenças. Como eu disse, em um ano nós nos mudamos. O trabalho, que às vezes levava um pouco de tempo para fluir, né, financeiramente, fluiu mais intensamente e a gente conseguiu juntar o valor, né, que a gente queria para poder vir embora, para a gente poder se manter. A gente se organizou para se manter sem trabalho aqui, né, durante um ano. E as coisas não foram fáceis. Mas dentro da organização, no momento que tu cria um planejamento e que tu agarra na mão de Deus e aquilo flui, que a gente sente que é a mão de Deus no caminho da gente, tudo flui melhor, tudo funciona de uma maneira mais clara. E a gente veio, eu, meu esposo e nossas 2 filhas. Eu digo para vocês, não foi fácil, vai ser assunto para outros vídeos. Mas estamos aqui, vai fazer 3 anos, dia 27 de dezembro. E não foi fácil, mas valeu muito a pena. Depois de um tempo, as coisas começaram a fluir. Que nem eu digo, a mudança não foi somente de cidade ou de estado, a mudança foi muito interior. Ocorreu, né, uma mudança muito grande na gente. Só que Deus sempre coloca no nosso caminho as pessoas e tudo que a gente necessita para poder alcançar o que a gente deseja e o que a gente precisa nessa vida. E Deus sabe quais as pessoas a gente precisa ter no nosso caminho, o que a gente precisa para poder seguir aquela missão. Porque não importa os sonhos que a gente tem, aonde a gente quer chegar, no fundo, sempre tem uma missão. Quando Deus não permite algo, que muitas vezes a gente sonha tanto e não dá certo e a gente fica triste, por que comigo nada dá certo, por que com fulano, ciclano, tudo dá certo e para mim não flui? Não é para ser. Lá na frente, a gente olha para trás e entende o porquê que aquilo não deu certo ou o porquê que aquilo deu certo. Tudo o que está no coração da gente e que tem uma força costuma dar certo se a gente foca, se a gente tenta. Muitas vezes a tentativa nem precisa ser tão forte assim, tão, né? Basta que tu dê o primeiro passo para que as coisas fluam. E a gente às vezes tem sonhos e nem o primeiro passo dá e quer realizar aquele sonho. Então, a minha história, breve história, foi isso que eu queria falar. Ela foi breve, mas ela teve uma intensidade muito grande. Espero ter passado isso para vocês. Então, sempre que você tiver um sonho, que você quiser realizar alguma coisa, a primeira coisa, pensa nele, reflete, vê os prós, vê os contras, porque sempre tem. E se tu sente que é aquilo mesmo que tu quer, traça as metas e te agarra com Deus. Te agarra com a tua espiritualidade, com a tua crença. Pede para Deus te orientar. Eu até suspiro, né? Porque é tão importante para mim, sempre foi tão importante essa conexão em todas as decisões da minha vida que eu chego a suspirar. Então eu queria passar isso para vocês. Não desiste. Tenta, reza, ora, enfim, como você falar, se conecta com a espiritualidade, com a divindade
e vai em busca do teu sonho. Porque lá na frente tu vai entender muita coisa. Só tem um detalhe também. Não é fácil. Nada é fácil. O que é fácil nessa vida, né? Até para comer, para a gente se nutrir, para se alimentar, a gente precisa mastigar, né? A gente não pode engolir a comida inteira. É um esforço que a gente faz, não é mesmo? Então, para tudo tem que ter a nossa energia. Só claro, muitas vezes eu tinha um costume há anos atrás, era mais jovem também, né? Então, quando eu queria uma coisa, eu ficava ali, tentando, dando com a cara na parede, dando com a cara na parede, e porque eu quero. Mas eu era imatura. Eu não sabia que eu devia analisar, né, a situação, me conectar com a espiritualidade, me conectar com o meu eu interior, com o meu coração, para tomar a decisão. Então, hoje, é baseada na minha história do meu esposo, né, da nossa família, é isso que eu tenho para dizer. Foque no sonho e foque, antes de mais nada, na espiritualidade, em Deus e no seu coração. E boa sorte! Deus te abençoe! Até o próximo vídeo.